Hoje eu vou falar aqui no nosso canal com o Thiago. O Thiago é um grande amigo de muito tempo e aqui no nosso canal eu faço esse tipo de bate-papo também, onde a gente fala sobre como iniciar a sua carreira de TI trabalhando com suporte desde o início, o que você tem que fazer para começar a sua carreira. Então eu estou trazendo aqui hoje o Thiago Comitri. O Thiago ele mora lá na Austrália e a gente está aqui em um horário bem diferente no outro, vamos bater um papo juntos aqui sobre carreira. Então deixa eu trazer o Thiago aqui e a gente vai começar o nosso bate-papo. Peraí. Fala, Thiagão, como é que tá? Seja bem-vindo aqui ao canal, obrigado pelo seu tempo aí, por participar aí desse bate-papo comigo. Tudo bem, Diogo? E aí, que horas são aí Muito agora? obrigado pelo convite. Oh, legal, prazer, cara. Que horas são aí na Austrália agora? Aqui agora são quase meio-dia. Quase meio-dia, e aqui é quase 11 da noite. Então são 13 horas agora, né? Acabou o horário de verão, né, Thiago? A gente tinha o horário de verão até primeiro domingo de abril, e aí a gente já retornou uma hora. Legal, legal. Pois é, você tá em que cidade aí? Aqui eu estou em Melbourne, Melbourne, muito cidade legal. de Victoria. Legal. Tiagão, então assim, aqui no canal, o que eu falo com o pessoal a gente conversa sobre as profissões, né? E como iniciar a carreira e crescer trabalhando com suporte. Eu sempre falo para o pessoal que a preocupação para quem está começando a carreira é aprender uma tecnologia e ir lá iniciar lá pequenininho e depois você expande, você tem um universo para crescer, né? E é isso que eu queria falar com você hoje. Queria que você falasse pra galera aí como é que foi a sua história. Então a gente queria te conhecer um pouquinho. E então assim, hoje você faz o que exatamente aí, Thiago? Você trabalha exatamente com o quê? Hoje eu sou Cloud Engineer. Eu sou um profissional especializado em cloud, em nuvem. E eu trabalho para um dos maiores bancos aqui na Austrália. Oh, legal. Pô, sensacional, hein? Assim, antes da gente falar sobre o que você faz, Thiago, fala aqui pra galera como é que você foi parar aí na Austrália. Conta um pouquinho da história. Você estava aqui no Brasil, surgiu a oportunidade, você foi para aí de trabalho, você foi estudar, como é que foi? Na verdade, eu já tinha uma vontade de morar fora do país faz um tempo e tinha a possibilidade de ir embora para a Europa. Boa parte da minha família mora lá. E eu queria ir para um lugar que falasse inglês, né? Minha família é da Espanha. Mas eu decidi visitar primeiro o Canadá. Então eu fui com a minha esposa em 2015 para o Canadá. Adoramos o Canadá, sensacional. Mas foi estudar. Nós fomos no verão. A gente foi estudar inglês, aproveitamos, né, para duas coisas. Estudar o inglês, estudamos lá meio período, durante 5 semanas. E depois, à tarde, assim, para a noite, a gente curtia a cidade. E visitava os lugares lá para conhecer mesmo, né? A cidade de Toronto. Sensacional o lugar. No verão, então, maravilhoso. Calor, muito bom. Só que, pensando no frio... Você não sofreu com frio, né, nesse período aí. Exato. Eu não sofri com frio e nem vivenciei o frio lá, que chega a menos 40 graus, né? Então, é muito agressivo, assim, se comparado com o que temos no Brasil. Eu sou de São Paulo, que é uma cidade mediana, assim, em relação ao tempo. Então, tem dias de muito calor, tem dias de frio, mas também não é um frio agressivo, assim, como se fosse, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Como a gente conhece. Uhum. Mas, não ia aguentar viver lá. Então, eu falei com a minha esposa, aqui é muito bom, muito gostoso, mas se a gente quer sair do Brasil, morar num outro país, a gente tem que ir em um lugar que, né, a gente se acostume com o clima, porque senão não vai ajudar. E a gente decidiu a Austrália porque as pessoas sempre falam que é o Brasil que deu certo, né? Então, a questão de clima é próximo, não é igual, é próximo. E bem tropical, né? Bem tropical aí na Austrália. Bem gostoso. Na Austrália você tem praia, você tem dunas, você tem deserto no meio do país. É bem E as praias são legais também, né? Sim. E aquelas fotos que a gente vê com as aranhas na parede gigante, que lá é verdade ou... Tem sim, cara. No interiorzão, assim, aquelas aranhas grandonas, jacaré no quintal. Sim.
Não no estado que eu estou, né? No estado que eu estou não tem bastante, assim. Mas eu já peguei algumas aranhas aqui em casa também, mas é normal, assim, você se acostuma, né? Faz parte da natureza. Tinha um amigo que ele morava lá em E, Orlando, né? E uhum, ele, lá em Orlando, onde ele morava, ele morava perto de um lago. E ele falou, cara, lá tinha que ser bem protegido porque tinha muito jacaré. E se você deixa a criança, o jacaré pode levar mesmo. Se ele entra no seu quintal, tiver criança lá, tiver galinha, que esse bicho tiver, eles levam embora. Então a pessoa se acostuma, né? Fala, cara, como é que você vive desse jeito? Como é que você se acostuma, né? Você tá ali no local. toma. Tem que saber Aquela. lidar com aquilo. Exato, você acostuma e aqui tem uma. A cultura é muito de preservação, né? Então, se você vê os parques que tem aqui, tem muito verde. Victoria, o estado que eu sou, ele é famoso pelo verde, né? Então, você acostuma com a natureza. E essas aranhas que apareceram em casa, por exemplo, eu só peguei elas e levei lá na rua e soltei na trilha, É sabe? mesmo? Normal. Que O legal. difícil é pegar, né? O difícil é pegar, mas se acostuma. Então você foi aí para a Austrália, você decidiram por causa do tempo e tudo mais, tinha toda essa influência, e você foi para estudar ou trabalhar direto? Bom, é, como, a minha intenção da minha esposa também era mudar de país mesmo, era morar fora. A gente decidiu sair do Brasil para definitivamente, né? Então, como fazer isso foi foi meio delicado, porque eu poderia ter me informado mais antes de sair, né? Eu não me informei, mas eu fui com a certeza dentro de mim de que eu conseguiria trabalho na minha área. Pô, eu trabalho com TI. TI é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, que facilita bastante. É. Então, eu me julgava bom no que eu fazia. Então, eu pensava comigo mesmo, eu vou conseguir alguma coisa, eu vou conseguir uma empresa lá que vai gostar de mim e que vai dar o visto. Então, Que vai você ser foi sem muito tentar a planejamento, né? sorte. E foi Sem muito quando isso? Tem planejamento, quanto tentar a tempo já? sorte. Isso foi no final de 2016, em dezembro de 2016, quando eu Legal. vim para cá. Tem 4 anos e pouquinho, Então, então. quando eu fui pro Canadá, como eu te falei, em 2015, Uhum. e aí quando eu voltei em setembro de 2015, eu falei, vamos planejar. E aí a gente começou a planejar, e um ano depois, praticamente, aí a gente já estava Mas vindo para cá de mala conseguiu cheia. planejar um pouco, né, para poder mudar. E aí você Sim, foi para aí para tentar e encontrou uma empresa aí depois de um tempo, que te é, contratou. no começo é meio complicado, porque a forma de trabalho e a forma de contratação é um pouco diferente do Brasil. A gente consegue fazer algumas comparações para ter uma ideia, mas é bem diferente, né? Uhum, uhum. Então, aqui o que acontece muito é bottle shop. Então, o bottle shop, o que que é? A empresa precisa de um profissional com determinado perfil, só que ela não vai contratar, porque é difícil aqui no mercado contratar um profissional especializado, né? Ou com skills que precisa, né? Com aquele conhecimento que a empresa precisa. Então, o que ela faz? Existem empresas de recrutamento aqui, ou consultorias, que é o meu caso, eu trabalho para uma consultoria, e aí essas empresas falam, eu preciso de um profissional assim, com esse perfil. Aí esses recrutadores, eles vão atrás do mercado, eles ficam no LinkedIn e ficam caçando esse profissional que tem o perfil daquele cliente dele, né? E aí vai fazer uma entrevista com você e tal, e você acaba indo fazer uma entrevista com esse cliente dele, se gostar, ele te contrata e essa pessoa, essa empresa que te achou, ela recebe a parte dela. Só que quando eu vim para cá, eu não estudei a parte de visto, como que tudo isso funcionaria, né? Eu fui na sorte de uma empresa vai gostar de mim e vai me dar o visto. Mas foi meio frustrante no começo, porque esses recrutadores, eles querem a pessoa pronta já para passar para o cliente. No meu caso, eu precisaria Você do não tinha o visto para visto passar para ainda, o né? cliente. Eu não tinha.
Então, o que acontece? Fica mais difícil, porque o E aí recrutador, você vai alguém tomar te café, acha, entrevista, o cara gosta de você pra caramba, mas aí não não vai ter vai, como não dá. prosseguir, porque, ó, é difícil, E é você uma encontrou aposta, né? alguma empresa que gostou de você, mas você não tinha como trabalhar ainda. Exato. Aí eu mudei a estratégia e comecei a ver direto. Como eu trabalho com nuvem, né? Uhum. Especializado em AWS, e eu peguei, entrei no site da AWS, fui ver os parceiros da AWS aqui em Melbourne, e comecei a entrar em contato com as pessoas, né? Os gerentes, ou alguém que saberia ler ou entender o meu perfil, meu perfil profissional, né? Uhum. Eu comecei a me conectar com essas pessoas pelo LinkedIn. Fica até uma dica, porque isso daí você pode fazer em qualquer lugar, né? Qualquer país. O Você se LinkedIn conecta é com a muito usado pessoa. aí, então? Demais, demais. Acho que até no Brasil também, viu? Demais, aqui é muito. Nos Estados Unidos também. Eu, da empresa que eu trabalho hoje, Thiago, eu fui encontrado no LinkedIn. Eu estava passeando, pra você ter uma ideia, eu estava na Califórnia. Não estava procurando ainda porque eu ainda não tinha me formado na faculdade, ainda estava assim, entrando no último semestre, onde eu ia poder pegar autorização de trabalho nos Estados Unidos, né? Eu ainda estava terminando lá a minha especialização. E aí eu estava na faculdade, entrando nesse último semestre, fui passear na Califórnia, fazer um passeio lá naquele parque da Universal, né? E a gente estava lá e de repente eu tinha arrumado meu LinkedIn super top. Eu não estava buscando, mas os recrutadores eles ficam procurando para quem tem um perfil decente, que tem experiência, tem aquilo que eles querem. E aí eu tava na fila de um brinquedo, cara. E aí eu recebi a mensagem lá, não sei quem mandou mensagem para você no LinkedIn. Eu fui ver a menina me chamando para fazer uma entrevista na empresa. Eu nem autorização de trabalho eu tinha também. Não tinha ainda autorização de trabalho. Aí eu falei, ó, eu tô de volta, vou estar de volta no fim de semana, podemos marcar para semana que vem. Marquei, fui lá, falei, expliquei para ela e é aquilo que eu ensino, né? O que eu falo aqui no canal sobre a postura na entrevista, sobre você ter um bom currículo, como fazer. Eu com o que as coisas que eu ensino, eu usei e consegui convencer a empresa a me contratar sem ter o visto ainda. Então eles já me contrataram planejando assim, ó, eu vou te contratar, você vai ficar aqui trabalhando meio período, que eu tinha essa autorização de meio período, mas não para Isso. ser funcionário, né? Trabalhava 20 horas por semana só. Então eles me deixaram trabalhar só 4 horas por dia até eu terminar o semestre da faculdade, porque eles gostaram tanto do meu perfil e do jeito que eu me posicionava. Aí quando eu terminei a faculdade, recebi a autorização de trabalho e me tornei um funcionário de tempo integral da empresa e tô na empresa até hoje, quase 3 anos, né? Mesmo vou Uhum. mudando para o Brasil, você vê? Então, aí também é a mesma coisa, você tem essa autorização quando você está estudando de meio período? Sim, se você vem para cá como estudante, qualquer coisa, eu vim para cá para estudar inglês, eu e minha esposa, então, com isso eu já tenho direito a estudar 40 horas quinzenais, né? A trabalhar 40 Trabalhar horas 40 horas. quinzenais. Uhum. Seria como se fosse um meio período, né? É. Então, eu mudei a estratégia e aí eu que estava na busca, né? Porque os recrutadores sempre gostam do perfil, entram em contato, mas aí quando você não tem o visto ainda, fica mais difícil É. para eles prosseguir. Porque a empresa tem que pagar e entrar num processo que geralmente eles não querem. Uhum. Então, essa empresa que eu entrei em contato é um parceiro, a AWS. Eles gostaram do meu perfil e me chamaram para conversar e a gente começou e eu estou com eles até hoje. Eu Você comecei com vê? eles em fevereiro de 2017. Há pouco tempo Então, você depois vê, que você foram chegou. 2 meses praticamente. É. Rapaz. Mas foi um pouco de sorte também, talvez. Eu atribuo isso um pouco de sorte. Mas não tiro o mérito também de eu ter ido lá, Mas ter se você não me exposto, tivesse, ter conversado e ter se conseguido. você não tivesse a atitude certa, não tivesse preparado tecnicamente, você não ia não ia ter conseguido tudo isso aí não, né? Muito dificilmente você teria conseguido isso, mesmo E, depois de e, alguns anos. e como você falou, assim, inicialmente, por causa do meu visto ser só part-time, digamos assim, eu trabalhei com eles quase um ano, só part-time. O meu visto eles me deram mesmo no final do ano, eles aplicaram para mim, que é um Uhum. visto permanente aqui de trabalho e para poder viver aqui legalmente, tudo certinho. Não que eu não estava, eu estava, mas limitado, né? Então Limitado eu pelo tive, visto do estudante, né? exato, mas aí com isso, conquistando a confiança deles, né, digamos assim, eles me deram um visto e hoje eu já trabalhei para empresas do governo através deles, né? Uhum. Aí, como eu De body dizia, shop, né?
Exato. Sou um funcionário da consultoria, da empresa de consultoria. Alocado e nos eles clientes. têm os clientes deles, eles me alocam no cliente, exatamente. Então, eu trabalhei para o governo aqui, governo estadual, em 2 projetos, e agora em julho, completa 2 anos que eu estou no banco, né? Mas tudo através deles, cliente deles, né? Então, preciso de um profissional assim. Eu tenho esse profissional. Aí eu vou lá, faço a entrevista, gostei, eu quero que o Thiago trabalhe para mim. E aí eu sou como se fosse um funcionário do banco, porque eu sou membro do time, participo de tudo, não tenho direito a algumas coisas, só funcionário tem, mas você minha empresa nem sabe você é terceiro, bem, né? como é o dia a dia. Você é um terceiro alocado dentro do cliente. E é muito comum isso na área de TI, muito comum, né? Meu primeiro emprego era desse jeito. Eu fui contratado, na verdade era quarteirizado, era uma empresa contratada por uma outra terceira que era contratada pela empresa mesmo que onde eu trabalhava e ficava lá dentro. É bem comum. Mas, cara, sensacional isso aí. O seu exemplo mostra bastante atitude, mostra bastante determinação de encarar o que é difícil e ir atrás, né? Isso é muito bom. Se todos os profissionais de TI, todo mundo que começar a estudar, tiver essa atitude, consegue crescer, consegue o primeiro emprego, o segundo emprego, e vai crescendo, se desenvolvendo e tem sucesso. E você tá de parabéns, cara. Você e sua esposa, né, por terem trabalhado juntos nisso aí. Obrigado. Mas, cara, eu te vou fazer uma pergunta agora, assim, que vai levar a gente para outra época da sua vida, né? Você trabalha hoje com AWS, com Cloud, é um especialista, bem sucedido. Você já começou trabalhando com o Cloud? Há quanto tempo? Primeiro fala assim, quanto tempo foi que você começou? E quando você começou, você já era especialista em Cloud? Você começou já nessa carreira, né? nessa área? Na verdade, não. Na verdade, Cloud, TI é um universo muito grande, né? E Cloud nada mais é do que a mesma coisa que a gente tem aqui nos data centers, só que você não precisa ir até lá, né? Você não precisa, você faz tudo através de uma console web. Mas ao invés de você ter, especialista. Ao invés de você ter os negócios alocados na sua empresa fisicamente, os discos, os dados, as informações, você tem alocado em algum lugar onde você acessa remoto, né? E você é um especialista nisso, você é um especialista de prover esses serviços para os clientes e garantir com que tudo esteja funcionando e acessível para eles, é isso, mais ou menos isso? Exato. A gente contrata como serviço, que é muito mais prático. E antigamente um servidor que levava às vezes meses para você implementar, considerando o processo de compra e tudo mais, aprovações e tudo, até mesmo a parte física de instalações e tudo, hoje você faz em 5 minutos, você tem um ambiente... Você sobe um servidor virtual lá e já está tudo funcionando, né? Exato. Mas eu não comecei como especialista, comecei como suporte técnico, comecei como um estagiário. Então sua primeira profissão foi ser estagiário trabalhando com suporte mesmo, resolvendo problemas. Isso. Eu sempre quis trabalhar com TI, né? Então, o que eu fiz para começar? Eu tinha um computador em casa, era o único computador que eu tinha, e não queria queimar, não queria danificar, mas eu queria consertar sempre que desse algum problema, ou para melhorar ele, né? Então eu fiz alguns cursos, e eu comecei fazendo curso no Senai, cara. Curso no Senai de manutenção de microcomputadores. E lá eu aprendi e perdi o medo de mexer com a máquina em si, né? Então, trocar periféricos, né? Era mais focado em hardware, essas né? Coisas. Mais focado em hardware. Focado em hardware, em PC mesmo, para o usuário. Então, ali eu aprendi a mexer com a máquina, reinstalar Windows, reinstalar o sistema operacional, formatar os drivers, formatar, essas coisas básicas. Mas que eu não sabia, não tinha ideia. Esse curso me abriu a mente, novo universo. E aí, quando eu entrei na faculdade, segundo ano da faculdade, eu consegui um estágio numa indústria do governo. Você nunca tinha trabalhado ainda, né? Foi uma escola para mim. Nunca tinha trabalhado. E ali foi uma escola para mim. Eu não sabia, tinha que atender um usuário, a impressora não está funcionando aqui. Você não tinha nem ideia. Como é que eu instalo a impressora? Impressora de rede. Tipo, a impressora não está ligada no computador, né?
Tá lá na rede, tá em algum ponto, em algum lugar. E aí, como é que eu faço? Eu não fazia ideia. Então, outros estagiários me ajudaram. Foi muito bom, foi uma escola muito boa. Depois disso, eu tive um ano trabalhando intensamente com isso, formatando muito computador. Esse curso me deu a ideia de identificar, chegar lá e ver que era um problema no computador ou não, um problema na rede, um problema Você que... saber fazer suporte, né? Você ir lá e... Exato, Eu chamo isso, ô, Thiago, de ciclo do suporte, onde você vai lá, você identifica, colhe informações do problema, você tenta entender o ambiente, entender o que estava acontecendo, para saber o que ocasionou, né? Qual foi o trigger o gatilho daquele problema. Aí você vai lá e faz um plano de soluções, o que eu posso fazer para resolver isso, implementa, revisa, vê se deu certo, se não deu, passa para outra solução, e aí você fica assim, muita tentativa e erro, né, para você, porque os problemas de TI não são sempre assertivos, assim, é sempre deu esse comportamento, é sempre esse problema, tem várias opções, né. exato. E o bom de se trabalhar, e até de eu ter trabalhado nesse estágio com vários outros estagiários lá nesse time de suporte, era que eu pegava um problema, chegava para o time e falava, tô com uma situação assim, assim, você já passou por isso? E esse compartilhamento, tenta fazer isso, tenta fazer isso, tenta fazer isso, esse compartilhamento ajuda bastante. E é o que a gente faz até hoje, né? Até mesmo eu trabalhando com cloud, a gente faz isso o tempo todo. Então, esse compartilhamento de experiências aí é o que nos engrandece. E o primeiro Então, emprego depois ajuda disso... nisso, não ajuda? Os primeiros empregos, assim, porque demais. às vezes as pessoas têm preocupação assim de, eu quero começar a trabalhar para ganhar bem. E tá certo, né? Tem que fazer isso mesmo. Mas o primeiro, o segundo emprego não vai ser para isso. Ele vai ser para ter essa experiência, assim. O foco dele Aprender é como para trabalhar, né? aprender, ganhar dinheiro é mais para frente. Eu até fiz um post ontem falando sobre isso, né? Assim, a importância de você focar na experiência primeiro para depois colher os frutos, né? Exato. E eu sempre valorizei mais isso, viu, Diego? Porque eu gosto de aprender, eu gosto dessa parte técnica, então, quanto mais aprender, quanto mais desenvolver as coisas, eu adoro. É. Então, eu sempre valorizei mais isso. E E aí, aí você tava lá, como é que foi? depois disso, eu renovaram o meu contrato por mais um ano, que era o máximo permitido lá, porque era do governo, né? Depois disso, só processo, como é que fala? Você faz um concurso público, né? E aí eu fiquei mais um ano e consegui trabalhar na área de administração de redes lá. Então, eu trabalhei junto com um administrador de rede que me ensinou todo o conhecimento básico que eu tenho, né? Fundamentos de redes, de servidores, eu aprendi com essa pessoa. Me ajudou muito. Então, eu comecei a trabalhar com servidor, por que existe o servidor, como é que isso compartilha, por que da rede e Foi tudo nesse ano aí mais. que a gente se conheceu ou foi no ano anterior? Exatamente. Foi nesse ano aí que eu falei, eu preciso aprender mais sobre isso, né? Aqui no dia a dia eu tenho os problemas, eu tenho o cenário aqui que eu preciso resolver, que eu preciso melhorar, então eu preciso aprender mais como isso tudo funciona. O E aí eu bom é fui que você fazer o estava na curso lá prática, com... né? Você já estava na prática mexendo lá, botando a mão nos servidores lá, sendo mentorado, que você tinha uma pessoa para te guiar, o que é excelente, é sensacional isso também. Isso é muito bom. E aí você Exato. foi buscar se especializar mais nessa área, então você foi estudar, né? Aí eu fui fazer o curso, que inclusive foi com você lá, um curso de Microsoft, Então Windows, o né? Windows Aprendeu o Windows 2003, eu acho. 2003. Isso. Isso foi em 2005. Mas foi bom você ter comentado sobre mentoria, porque eu fiz aquele curso de manutenção de computadores, mas eu fiz um outro curso também de desenvolvimento em Delphi na época, que era uma linguagem de programação, né? Só que eu não tinha ninguém para fazer essa mentoria comigo. Então, eu estava desenvolvendo e aí eu achava alguns Então problemas, você eu tentou enfrentava programação problemas. também? Você tentou programação? Eu Tentei, queria também. aprender muita coisa. Só que eu não tinha essa mentoria, não tive. Não sabia para quem perguntar, não conhecia nenhum programador. E aí, isso foi antes de eu entrar na faculdade. Então, eu acabei desistindo. Não sabia como procurar na internet, não tinha mentoria nenhuma. Então, eu acabei desistindo.
e fiquei só com essa parte de suporte técnico, e Na, depois trabalhei na área de suporte nessa você empresa, teve a mentoria que te ajudou, né? Que te deu essa força me inicial. impulsionou, É. exato. Que é o que eu acho que você tenta fazer com o seu canal, né? Isso. Ajudar as pessoas aí. O que é muito bom, cara, porque a gente, até hoje, para muita coisa, a gente tem que correr atrás e aprender sozinho, né? É. Mas com a internet, a gente tem tudo na internet hoje e ajuda bastante. Achar Então, informação, né? depois disso, eu comecei a trabalhar e focar, porque eu já tinha dois cenários, né? Eu tinha um cenário de suporte para o usuário final, as pessoas que estão dentro de uma empresa, todas elas ali estão usando um computador, elas precisam de ajuda, precisam de um suporte quando der algum problema no computador delas. Eu tinha essa experiência, tinha esse cenário aí de 1 ano trabalhando nesse campo, né? E depois fui trabalhar com redes, que eu já ia em atendimentos específicos a esses usuários, quando era um atendimento mais de rede, já era totalmente diferente. Mas isso já não foi mais nesse órgão do governo que você estava. Foi nesse órgão do Ah, foi lá governo, ainda, tá? foi no segundo No ano segundo lá. ano. E aí acontece, me abriu a mente, né? Assim, pô, é diferente, aqui eu tô numa posição totalmente diferente, é mais específico. E eu Eu trabalho num pergunto, negócio eu que é para pergunto, todo Thiago, mundo. eu pergunto assim, desculpa te cortar, Sim, é só porque assim, o que eu falo essa oportunidade, esse primeiro emprego de analista de suporte, ele tem que ser realmente primeiro emprego, né? Ele é assim, é a entrada no mercado. Depois você vai ter outras oportunidades. E aí essas aí já foi uma primeira mudança na sua vida, né? Porque aí exato. você foi para redes, aí começou a migrar, a achar outras coisas que podem ser feitas. E aí, a Mas partir dali sempre começa a com, crescer. mas como você falou, foi uma nova área, né? Eu fui para a área de redes, administração de redes, conhecer E servidores ainda e exercendo network, tudo que mas, tinha, né? é, Você ainda não exerce o tanto, mas conhecimento, assim, já com aquela bagagem, né? Com aquela bagagem de atendimento, já que eu já aprendi. experiência. Mas o que você falou, é uma área nova. Então, eu entrei com toda aquela humildade que é preciso, porque eu estava ali para aprender coisas novas. Então, a gente está sempre aprendendo coisas novas. Uhum. Então, redes, servidores, coisas que eu não sabia. Então, eu sabia fazer atendimento e suporte para o usuário final ali, resolver o problema dele ali. Mas quando o servidor está com problema, e aí, como é que eu vou resolver? Porque isso está afetando um departamento inteiro, Pois é. né? Então, assim, isso daí foi também começar do zero de novo, aprender tudo de novo, né? E é sempre novidade, né? Mas o que é legal é assim, você não necessariamente, para começar, quando você começou lá no primeiro emprego, você precisava saber sobre servidores, por exemplo? Não, Não, porque você estava atuando diretamente com os usuários, né? Então, assim, hoje, para quem está começando, você não precisa eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber tudo de redes, eu tenho que saber tudo de servidores. Não, você foca numa tecnologia e se aprofunda naquela tecnologia o máximo que puder, tenta encontrar já um emprego naquela área e depois você vai conhecendo novas áreas, se conhecendo as outras especialidades que você pode ter, as outras especializações, né? E a mesma coisa sobre certificação. A gente precisa ter certificação para começar no mercado de trabalho? Faz uma diferença, né? É lógico, se você já tem, ajuda muito, mas se você não tem, ainda assim você consegue entrar no mercado de trabalho. Depende muito de você ir lá, saber se vender, saber estruturar um bom currículo, estudar e ser bom no que você faz, praticar, ganhar experiência, mesmo sem ter trabalho, você não está trabalhando, mas tem formas de você ganhar experiência, né? Fazendo serviços para outras pessoas, um laboratório próprio, montando redes para amigos, montando uma rede dentro da sua casa, tem várias coisas que você pode fazer. Mas o legal é que exato. o seu exemplo mostra que você não precisou conhecer tudo para começar. Você foi lá, começou e depois foi expandindo para outras áreas, né? E ainda aproveitando o que você está comentando, é muito dinâmico essa nossa área, né? Então, as mudanças até para nós como profissionais acontecem muito rápido Você e a nem gente tem que percebe, estar né? sempre se atualizando. Isso. Exato. E quando isso começou a acontecer comigo, eu decidi e pus na mente o seguinte: eu preciso estar sempre
sempre lá na frente, assim, acompanhando o mercado, acompanhando essas novidades. Então, o que acontece? Eu trabalhei lá até por 2 anos, então o primeiro ano foi com esse suporte de atendimento ao usuário, depois eu fui trabalhar com redes, a administração de redes, né, servidores, e depois eu voltei para suporte técnico. Então eu fui para uma outra empresa multinacional, e aí lá eu comecei a atuar com suporte a usuários, só que lá era tudo em inglês. Então eu comecei a perder o medo do inglês ali, porque eu tinha que responder os chamados, né, os tickets que eu tinha no sisteminha lá, Mas você já sabia tudo em inglês? Já inglês. falava inglês fluente? Muito básico, muito Hum, básico. Então, assim, ali também foi um trigger para mim já começar a investir no meu inglês. Então, se eu estou numa empresa legal, uma multinacional, uma empresa americana, era, né? E aí, eu preciso comunicar, eu preciso do inglês, cara. Então, eu comecei a investir nisso. E aí, chamado, tudo era em inglês. E sabe como eu perdi a minha vergonha de falar inglês? como? Porque existe isso também, né? A gente precisa ter tem um momento que a gente está bloqueado para se comunicar e depois a gente começa naturalmente a falar. Uhum. E eu decidi falar, porque eu vi as pessoas lá falando inglês entre elas, tinha muito gringo lá na empresa, então eu falava, meu, eu tenho que falar, eu preciso falar. E aí eu voltava de trem, eu ia para a faculdade, foi meu último ano da faculdade, esse emprego. Eu voltava de trem, e aí a secretária voltava comigo, a recepcionista lá da empresa ela voltava comigo, e ela era Ela é bilíngue. poliglota. É. E aí eu peguei e falei, você me ajuda? Ela falou, te ajuda. E a gente voltava no trem falando, e ela vinha me corrigindo, e eu forçava, assim, sabe? Eu tentava falar mesmo com ela, isso me ajudou, eu perdi a vergonha. O trem lotado, cheio, e eu falando tudo errado, O que mas você para fez, mim só tava Thiago, eu e ela ali. o que você fez é o que crianças fazem, né? Quando elas estão aprendendo. As crianças americanas, elas não nascem falando inglês, né? Mas elas vão e se desenvolvem a primeira coisa que elas falam. Os meus filhos, quando eu fui para lá, eles não falavam nada de inglês. Nada, 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 nada. E eu fui para lá, eu morei 4 anos lá nos Estados Unidos. Eles não falavam nada. E aí eu lembro que no primeiro dia de escola deles, eu fiz uma listinha com palavras, fiquei praticando com eles frases, né? Pode me dar um copo d'água, posso usar o banheiro. Pratiquei com eles, né? E aí eles foram, primeiro dia, quando eles voltaram tinha jogado a lista fora, porque eles iam lá, ouvia, repetia sem saber o que É, está dizendo, eles não ficavam se preocupados em traduzir, eles associavam uma expressão com uma situação. E é o que criança faz, as crianças americanas, como eu falo, né? Ah, mas eles são americanos, mas eles também não sabem falar o idioma, então eles associam a palavra com a situação, uma expressão com uma situação e exerce aquilo, começa a falar assim, poxa, eu sei que se eu tô com sede eu tenho que falar isso, se eu quero ir no banheiro eu tenho que falar isso, eu não preciso traduzir palavra por palavra, né? Eles não sabem, verdade. eles não sabem a parte didática nenhuma criança sabe. E quando você começou a fazer isso daí, você estava focado na conversação, você estava focado em falar, independente se está falando errado ou não. A gente acha bonitinho criança falar errado, né? Que tá falando, aprendendo a falar e fala errado ali. A gente tem que pensar a mesma coisa para nós. Assim, eu tô falando errado, eu tô falando, entendeu? É, Eu tenho sotaque, mas eu tenho sotaque. Assim, o bom de ter sotaque quer dizer que eu falo mais do que um idioma, né? exato. E às vezes no começo, quando aqui na Austrália eu pedia uma ou outra vez que eu pedia desculpa, né, pelo meu sotaque ou por estar falando diferente. E as pessoas falam, não, você não, algumas, né? Você não precisa falar, você não precisa pedir desculpa. O seu inglês é bom, eu consigo entender. Então é o suficiente. Se a É, pessoa te entende, é o suficiente. Não importa se você está é falando isso aí. errado, se está falando umas palavras diferentes, não tem problema. A pessoa te entende. Então isso fez eu mudar bastante o meu pensamento sobre a língua. E, e ele falou: você fala sua língua mãe, português, e você fala inglês. Eu só falo inglês, eu não tenho outra É, língua. Então eles valorizam isso por você, sabe, falar é mais isso de uma mesmo, língua é isso mesmo. e fazer um esforço. Agora, foi assim que eu perdi essa vergonha, assim, do idioma. Então, foi muito bom. Voltei, né? Voltei para só voltando ali a ideia que eu estava comentando. Uhum.
eu vou sair da área de redes, voltei para a área de suporte e depois voltei para cuidar do departamento de TI de uma empresa pequena. Mas lá os servidores eram tudo Linux. Eu nunca tinha mexido com Linux na vida. E foi Aí outra foi novidade, outro novamente. aprendizado do zero. Do zero, porque eu nunca tinha mexido. Então, eu tive que fazer curso de novo, tive que aprender tudo de novo, tudo. Então, Mas aí você já estava num outro patamar, né? Você já estava num nível mais sênior, mais tinha a sua bagagem já, a sua experiência para realocar. Se você percebesse ali, meu, isso não dá certo, para você conseguir se realocar ainda mantendo um bom salário, já seria mais tranquilo do que quando está começando, né? Assim, porque você foi lá no início, você foi humilde e paciente para chegar nesse momento você conseguir escolher, certo? Porque tem gente que quer escolher do início, aí não tem humildade e paciência e depois tem que ficar aceitando qualquer coisa. Se a gente faz o contrário, a gente é humilde e paciente no início, lá na frente a gente escolhe o que a gente quer. mas eu acredito também, Diego, que hoje está muito mais fácil. Na nossa época, talvez você tenha mais experiência que eu até, mas na nossa época, a vivência que a gente tem de data center, hoje, a pessoa que quer começar na área de TI, talvez ela nem precise passar por tudo que a gente passou, sabe? Por causa de cloud, principalmente, né, da nuvem. Então, você não precisa se preocupar com as máquinas que estão lá no data center, se o data center está climatizado adequadamente, A como não que ser que você está a vá energia trabalhar em um, elétrica, né? todas essas coisas. A não ser que você vai trabalhar em um. É verdade. A não ser que você vai trabalhar em um, mas também aí você já vai lá e já vai estar todos os protocolos, tudo certinho, né? Você Você vai vai seguir as chegar ordens, seguir as e regras. geralmente já vem a task certinho para você ir Isso. fazer Tudo que você tem aquilo. que fazer é tudo bem detalhado, bem descrito. Exato. Mas a cloud facilita bastante a vida, né? Então, assim, você também vai mudando e você não vai querendo as coisas antigas, né? Digamos assim, apesar de existir antigas para você, porque você estava naquele universo, né? E aí facilitou a sua vida, então você acaba mudando o foco, que é o meu caso. Então, eu vim de data center, trabalhando com data center, implementando máquina, instalando máquina física também, quando era preciso. Mas depois com o universo de cloud, que eu comecei em final de 2013, eu comecei a trabalhar com cloud e desde então só trabalho com isso. Você E vê que aí o legal. que acontece? Facilita a minha vida, facilitou muito a minha vida. Então, se sobe um ambiente, um cluster com tudo em minutos, sabe? Você escreve um código e aquele código executa e cria tudo para você. Então, em vez de eu trabalhar lá com a máquina, pegar a máquina no colo, colocar no rack, tudo isso, eu não faço mais Não isso, nem quero, precisa, entende? E não quer Mas dizer hoje que as pessoas... e não quer dizer que assim você não ninguém faça mais isso, né? Ainda tem empresas que fazem isso, tem empresas que são pequenas, tem ambiente próprio in-house, que tem os seus próprios servidores, que tem seus próprios hacks. Você vai encontrar tudo que é empresa. E tem empresa que tem tudo na cloud, tem empresa que tem tudo em casa e tem empresa que tem ambiente híbrido, né? Tem um pouco na cloud, tem um pouco em casa. E assim, você tem que ser bom em tudo, você tem que conhecer todas as ferramentas cloud, você tem que conhecer tudo online, tudo para trabalhar em house. Não, você tem que, é o que eu falo, né? Começa, tenha paciência para começar. Isso. Foca numa tecnologia, inicia, aí consegue seu primeiro emprego com paciência e devagarinho vai crescendo como você cresceu. E aí, assim, vai se especializar que nem você chegou num ponto que você fala, cara, isso aqui é o que eu quero, tá legal, né? Focar agora trabalhar com isso, porque é muito mais fácil do que foi no início. Então, a gente tem que ter muita paciência no início para depois colher os frutos que nem você está colhendo, né, Thiago? Exato. Mas, como você disse, é uma coisa muito boa, assim, o que você gostaria de trabalhar? Pô, gostaria de fazer aplicativo para mobile, para celular, né, para tablet. Então, o que você precisa para isso? Faz um treinamento, curso. Hoje existem plataformas online, que na minha época não tinha. Mas hoje você tem o Udemy, você tem outras plataformas que você aprende do zero. Você não precisa saber nada. É o que eu falo, tem cursos Hoje você aprende do gratuitos, zero. tem cursos Aí pagos você começa... baratos.
Exato. online, Aí presencial. você mesmo tem uma ideia. Você mesmo tem uma ideia, pô, eu poderia fazer alguma coisa assim. Faz o curso, mesmo que seja feio o visual do negócio, mas é funcional, É, sabe? Tá funcionando de certa forma. Tem alguns errinhos aqui ou ali, mas não tem problema. O que você gostaria que acontecesse, você criou. Tá funcionando, apesar dos erros. Mas é uma experiência que você teve. E você está começando. Então, assim, se você consegue um emprego, nesse emprego que você conseguir, mesmo que você seja um júnior, você está aprendendo, começando, ou um estágio, vai ter outras pessoas mais experientes lá, com certeza, que vai é, direcionar você e vai te fazer essa mentoria para você. é, Ó, tá vendo isso aqui? Você pode fazer diferente. é isso Isso mesmo. é muito, muito bom. Porque você vai estar com foco na experiência primeiro, depois para colher outras coisas. Então, Exato. mesmo, por exemplo, meu primeiro emprego na área, eu saí, dava aula de português para americanos. E eu saí desse trabalho para entrar na área de TI como analista de suporte júnior, ganhando metade, quase a metade do que eu ganhava. Ou seja, o salário não era ali na verdade eu precisava de dinheiro, mas eu tinha que entrar no mercado para ganhar experiência. Então eu decidi ir ganhando pouquinho. Cara, eu ganhava R$ 500, pra você ter ideia, em 2001, 2002. Para ganhar R$ 500 por mês como cooperado, olha só. E aí alguns meses depois eu estava ganhando duas vezes mais do que eu ganhava com as aulinhas lá de português. E depois de alguns anos, poucos anos, eu fui trabalhar na IBM, ganhando 4 vezes mais, cara. Assim, era um absurdo a mudança que teve em pouco tempo, né? Mas assim, tem que ter a persistência, tem que ter paciência, humildade e persistência, querendo aprender. E, cara, eu gostei muito de conversar com você porque você é um exemplo, você é um grande exemplo do que fazer no início da carreira e de como crescer nela. Foi muito, muito legal. E Tiagão, eu tô tomando muito do seu tempo, porque, cara, obrigado mesmo por você, né, participar aqui. Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Tem mais algum detalhe? Só para terminar a sua história, né? Depois que você começou ali trabalhar com Linux, você ainda continuou migrando, continuou progredindo, até que veio essa ideia aí de você mudar de país, né, e ir para a Austrália, onde hoje Isso. você trabalha com o cloud e é um especialista aí num dos maiores bancos da Austrália. Isso é muito legal, cara. Obrigado por ter compartilhado tudo isso com a gente. Então, assim, se você quer falar mais alguma coisa, eu queria até te pedir se você assim, tinha um ou dois conselhos assim que você gostaria de dar para o pessoal que assiste aqui o canal, porque o pessoal que está começando na área, buscando iniciar na área de suporte, o que você teria para dar de conselho para eles aqui para a gente terminar o nosso bate-papo? Maravilha. Coisas que eu faço até hoje é estudar. Então, ser autodidata ou criar o hábito de ser autodidata, porque o porquê? O número um, o que eu penso, como eu já falei, é de você estar sempre na borda. Por quê? Acompanhar o mercado. Uma vez que você está trabalhando, ou que você está estudando, e você está vendo as novidades que estão no mercado, como que estão sendo feitas as coisas, você já tem uma ideia de onde o mercado está direcionando. Então, você querer estar lá na ponta, né, vai te ajudar a sempre estar atualizado no mercado e sempre estar disponível para as necessidades do mercado. Então, se manter Então, atualizado, né? para isso você precisa estudar. Então, você vai acompanhar o mercado para estar na borda sempre e você vai estudar. Por quê? Você estudando vai ter oportunidades novas. É greenfield para todo mundo, né? É um campo novo, é uma coisa nova para todo mundo. Toda hora. Então, você está estudando, você já tem um certo conhecimento sobre aquilo, mesmo que você não tenha a prática, mas é uma coisa nova, ninguém tem prática ainda. Então, se tem uma oportunidade nova, você pode se arriscar, você pode aplicar para aquela vaga, para aquela oportunidade. Ó, eu estou estudando, eu tenho esse conhecimento já e eu quero aplicar para isso. Eu quero trabalhar com isso, porque é uma coisa nova. Então, você vai sempre indo para as coisas novas, para as novidades. Você vai adquirindo conhecimento, bagagem, e você vai estar sempre na ponta. Se você estagna, se você simplesmente estou trabalhando com isso, estou confortável, está bem, mas vão vir tecnologias novas que vai substituir, talvez, aquilo que você trabalha, e você simplesmente vai se ver sem futuro.
Porque isso, infelizmente, você fica para trás, né? Você fica para trás. Fica para trás, exato. O que você fala de estar na borda, estudar para estar na borda, para estar lá na ponta, quer dizer assim, você vai sempre estar na frente dos outros naquela nova tecnologia, naqueles novos assuntos, naqueles novos temas, né? Porque você vai se destacar. Acompanhar, né? Ou acompanhar, mas você vai estar sempre se destacando e acompanhando, isso mesmo. Exato. Então, hoje é cloud, mas o que está sendo feito? Ou seja, cloud é o novo universo, né, de infraestrutura. Você tem que conhecer cloud. Não necessariamente como um especialista, conhecer tudo, mas, por exemplo, como que as coisas funcionam lá? Você precisa saber o básico, como as coisas funcionam. Aí depois, o que você usaria, que não é em cloud, você usaria num ambiente físico normal, você começa a fazer lá na cloud. E, ok, o Thiago falou aí, eu falei que você escreve um código e você roda ele e ele constrói tudo, cria tudo lá, né? Pô, aí você já pensa em automação, que é basicamente o que eu faço. Então, a gente busca automatizar tudo. Então, é pensar sempre em coisas para facilitar a vida das pessoas, a sua vida e a vida de outros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou automatizar as coisas, vou pensar em automatizar para ganhar tempo, aumentar a produtividade. É isso que a TI está sempre buscando, aumentar a produtividade, facilitar a vida das empresas, nas entregas. Então, para isso você precisa pensar em estar sempre lá na ponta, estudar para estar lá na ponta, acompanhar o mercado. Essa é a dica que eu deixo aí para todo mundo. Show de bola. Isso faz uma diferença tremenda, né? Para quem tá sempre se atualizando, sempre buscando. Desenvolver o inglês também, por exemplo, você não teria essa, como por mais que você foi para estudar, você foi aumentar ainda o seu nível de inglês, né? Na Austrália. Mas você não conseguiria, por exemplo, em poucos meses um emprego se você já não tivesse avançado no inglês. Então é uma outra coisa que é muito importante de buscar logo desde sempre, né? Mas mesmo assim, eu falo, o meu inglês não era tão bom. Então, meu chefe até falou, pô, agora eu consigo falar com você pelo menos uns 15 minutos no telefone. Antes eu não conseguia falar 15 segundos, porque eu não entendia mesmo, era dificuldade muito grande. Pois é. Mas com o tempo... E mesmo assim você conseguiu. Agora imagina quem não tem nada para falar, né? Quem não tem nada de inglês para oferecer. Aí a oportunidade passa e não pode pegar aquela oportunidade. Né? Exato. É isso aí. Tiagão, obrigado mesmo, cara, pelo seu tempo, pelas dicas. O bate-papo foi muito 10 mesmo. E cara, boa sorte aí na Austrália, com a sua família aí. Você tem uma filha aí, né, que nasceu aí na Austrália também. Sim. Obrigadão mesmo pelo tempo. Manda um abração para todo mundo aí. E boa sorte nos desafios. E se você quiser, depois a gente marca mais uma live, você dá mais dicas aqui pro pessoal, porque, cara, foi muito, muito top mesmo, viu? Legal. Obrigado a você, Diogo, pelo convite. Se você tiver algum tema que você quiser conversar também, você pode... Estou sempre disponível aí para você, para a gente bater esse papo. Legal, okay? Legal. Valeu, meu querido. Até breve. Obrigado. Falou, tchau, tchau.